por dia. Vamos falar. Então, vocês têm as coisas que vocês percebem. Aliás, temos aí, para quem quer investir, ser empreendedor, a primeira coisa é identificar um nicho ou uma demanda reprimida. Eu não sei se... vocês não percebem, é óbvio. Quando eu posto as videoaulas, eu posto essa videoaula, amanhã já tem 20 a 30 visualizações. Não. Não, assim, porque o que eu percebo? As aulas de física mais avançada tem mais busca. Não é que o cara assiste e gostou, é que tem gente buscando. Tem gente buscando. Isso é um sinal que os materiais não atendem, os materiais didáticos não atendem de maneira satisfatória. Com essa disciplina e com a disciplina de eletromag. As físicas mais básicas tem lá 10 visualizações. E a hora que você olha em quantidade de horas, vou lembrar. Pessoal, vamos começar hoje, amanhã nós acabamos a terceira lei de Newton, pelo amor de Deus, né? Nós precisamos. Então, só que eu vou fazer num caminho diferente daquele que é feito nos cursos iniciais de mecânica, tá bom? Primeiro eu vou contextualizar. Por mais que eu tenha colocado para vocês que a segunda lei de Newton, ela é que a resultante das forças que atuam em um corpo é massa vezes aceleração, não foi assim que Newton enunciou essa lei, tá? Para enunciar, por quê? Vamos imaginar que eu vou pegar essa situação aqui. Imagina o seguinte, eu tenho uma corrente, tem uns elos bem macios, essa corrente, e ela está toda deitada aqui no chão. Eu venho e eu aplico uma força, aqui eu vou chamar de F no instante zero. Tudo bem? Eu aplico uma força, essa força é suficiente para eu ir levantando essa corrente. Eu continuo aplicando essa força aqui. Aqui essa força já não é mais no instante zero, no instante t. Então perceba que eu não estou dizendo que a força tem um valor constante, até que ela chega aqui, no instante final, F grande de um T grande, que é um tempo fixo, e essa força F, ela manteve esse corpo subindo com velocidade constante. Presta atenção que dá a impressão que tem uma contradição, né? Por que eu estou falando? Tem força aplicada o tempo todo. O que a tua intuição física e corretamente aguça? Tem força, deve ter o quê? Mudança na velocidade, tem que ter aceleração. E eu estou dizendo que durante todo esse movimento, vou deixar até aqui, esse sisteminha subiu com velocidade constante, mesmo tendo ação de força resultante. Entenderam? Mas alguém poderia imaginar, não, professor, você pode pensar que a força essa força F de T é sempre o suficiente para anular o peso, fazendo com que o corpo suba com velocidade constante. Olha como que esse argumento não se sustenta, porque fosse isso verdade, eu não conseguia tirar do chão. Entenderam? Então você vê, cara, então aquela definição que eu passei para vocês, ela não dá para falar que ela não é satisfatória, porque ela resolveu muitos problemas, tá? Mas ela não é completa, ela não dá conta de todos os casos. E quando a gente explica, a gente começa por ela, mas não foi assim que Newton define lá no livro do Princípio. No material que eu estou escrevendo para vocês, eu coloco exatamente os termos que aparecem no livro do Newton. Ok? Na realidade, o que muda desse sistema para os outros que a gente estudou? Vocês têm ideia? A massa. Exato. Nesse sistema, nós temos um sistema em que a força está aplicada em uma massa que é variável. Certo? Não! A massa da corrente é a mesma o tempo todo. Ok. Mas a massa da corrente que está em movimento é variável.
Então, quando você escreve força resultante igual a massa vezes aceleração, você não está fazendo a previsão de que a massa é variável. Você está considerando que a massa é constante. Traduzindo, quando eu escrevo força resultante igual a massa vezes aceleração, o que eu tenho? Um caso particular. Então agora eu preciso mostrar para vocês o caso mais geral. Tá certo? O que Newton faz? Newton define uma quantidade matemática. E aí agora nós vamos tentar entender como que funciona a criação. Você cria quantidades matemáticas abstratas para que, ao manipular essas quantidades abstratas, você consiga conclusões de resultados concretos. Tá? Momento linear, ninguém olha um carro e fala, putz, olha lá o momento linear. Não, mas você olha um carro e fala, putz, olha a velocidade. É uma grandeza mais concreta. Tudo bem? Embora ainda seja também uma abstração matemática. Tá certo? Ninguém olha e fala, putz, olha o momento angular do ventilador. Mas você utiliza da ideia de que a variação do momento angular é o que provoca um torque, é o que provoca um giro. Então você manipula essas grandezas abstratas de modo a compreender as grandezas mais concretas. Tudo bem? Então como que Newton define para nós? E aí eu gostaria muito de entender a cabeça dele, o que levou ele a definir dessa forma. Que o momento linear era isso daqui, ó, o produto massa vezes velocidade. Aliás, eu sugiro, quando terminar a faculdade, Lucas, que eu espero que seja ano que vem, a hora que você tiver um tempo, tenta ler o livro do Princípio. Tenta ler como que é complicado. Porque quando o Newton define, ele fala assim, ó, o momento angular, o momento linear é a grandeza que é obtida a partir de sua massa e de sua velocidade. Aí aparece a equação. Aí ele precisa definir o que é massa. O que é massa? Massa é a medida da mesma, obtida a partir de sua densidade e do seu volume. Perfeito. O que ficou faltando? O que é densidade? Volume até show. Volume, posso entender que volume é uma grandeza primitiva conhecida. Mas o que é densidade? Então tá isso lá. Por isso que abrem tantas brechas para discussões. Impressão que eu tenho. O Newton deve ter sofrido muito, trabalhado muito para chegar em uma definição conclusiva. Só que ele não mostrou o caminho pelo qual ele chegou nessa definição. Então ele apresenta lá um momento linear dessa forma. Cabe a nós uma discussão, o que essa grandeza está tentando nos mostrar? Essa grandeza está tentando nos mostrar o seguinte, olha, vou agredir o Matheus. Vou jogar uma bolinha de sinuca ou uma bolinha de ping-pong? Qual das duas pode causar mais estrago na testa do Matheus? As duas. A primeira ideia é que a bolinha de sinuca pode causar mais estrago porque ela é mais massiva. Só que se ela for bem devagarzinho, não vai dar nada. Ao passo que uma bolinha de ping-pong, dependendo da velocidade, ela pode causar um estrago grande. Então, é isso que está por trás da ideia de eu tentar buscar. Olha só, estou tentando buscar uma interpretação intuitiva dessa grandeza, que é nada mais, nada menos que uma abstração matemática. Tudo bem? Por quê? Porque aí Newton define força como sendo a entidade física capaz de alterar aquela grandeza. Então, força altera o momento linear. Tudo bem? Certo? E para quem acompanhou relatividade na aula passada, vocês viram que o interessante de criar um momento linear dessa forma, e aí é o que eu vou mostrar na aula que vem, é que, definido dessa forma, obrigatoriamente o momento linear vai se conservar. Então eu tenho uma quantidade abstrata que se mantém constante, sob determinadas condições. Tá ok? Não sei. E outra coisa também, o nome momento. No livro do Newton não aparece momento. Quantidade de movimento. Porque todas as grandezas que aparecem momento, elas estão relacionadas ao vetor posição. Momento de polo, momento de força, momento angular.
Percebe que todas essas grandezas têm um vetor posição. O momento linear é a única grandeza que é chamada de momento e tem esse V. E eu acho que é todos os livros, né? Todos os livros. Ensino médio já é quantidade de movimento, que é a letra Q. Que para mim, momento com P. Boa pergunta. Não tem, assim, pior que eu não consigo nem dar um palpite. Consigo nem dar um palpite. Mas tá aí, boa questão para a prova. Muito boa questão para a prova. Não, eu vou ser sério mesmo, porque assim, não deve ser difícil de achar alguma explicação. Mas para mim faz muito sentido, porque a fórmula já seria o que ela calcula. Qual? O que, né? O que. Verdade. Então vamos lá. Então, com isso, nós vamos redefinir a segunda lei de Newton. Então, com isso, a segunda lei, ela vai ficar da seguinte forma. Força resultante ainda é o somatório da ação de todas as forças que atuam num sistema, é igual à taxa de variação temporal do momento linear. Esqueci que eu não estou na engenharia. Ok? Taxa de variação temporal do momento linear. Tá? Qual unidade de momento linear? Vocês conseguem ver? Tem outra. Quilograma metro por segundo. Ótimo. Porque se eu olhar aqui, o que eu estou olhando? Que taxa de variação do momento é variação do momento por variação de tempo. Então eu posso passar o tempo multiplicando, unidade de momento é Newton vezes segundo. Qualquer uma das duas, tanto faz. Em geral, a gente usa quilograma metro por segundo no sistema internacional. E o Newton, olha que coisa de louco. Coisa de louco não, que coisa bem pensada. Quando eu questiono sobre o momento linear, em geral a unidade é oferecida quilograma metro por segundo. Quando eu questiono sobre a variação do momento linear, aí eu apresento a unidade em Newton vezes segundo. Por quê? Porque quem é que causa a variação do momento linear? Atuação de força. Tudo bem? O momento linear existe por si só. Então, quando eu falo em variação do momento linear, eu vou usar Newton vezes segundo. Tudo bem? Nota que, vamos lá. Se a massa for constante, vamos ver como é que fica? O que você espera que aconteça se a massa for constante? Eu tenho que cair, que força resultante é a massa de aceleração, que é a equação que a gente já conhece tranquilamente. Então ficaria assim, força resultante, vamos lá, M, R ponto, que é o momento linear, só que aqui eu vou ter que notar a derivada, né? Aqui eu uso a regra do produto. Derivada do primeiro vezes o segundo. Mas se a massa for constante, a derivada do primeiro... Deixa eu colocar entre parênteses para não confundir. Se a massa for constante, a derivada do primeiro é a derivada da massa. Derivada da massa, 0. Tchau. Então, mais o primeiro, M, vezes a derivada do segundo, R, 2 pontos. Então, a gente percebe que força resultante igual a massa vezes a aceleração é simplesmente um caso particular do momento linear, dessa definição mais geral. E essa definição mais geral vai nos permitir avaliar sistemas muito mais complexos. Estamos juntos? Certo, Mariana? Tá bom, tá aqui um sistema mais complexo que nós vamos avaliar com isso. Que tipo de sistema mais complexo pode ter? Por exemplo, foguetes. Né? Acelerar um foguete, ele tem perda de massa. Então, eu vou ter que utilizar isso daqui. E esse sistema? Então, vou fazer o seguinte, eu vou pegar algumas coisas só para a gente ter o que calcular, tá bom? Só para a gente ter o que calcular. Cara, já acabou meu giz? Eu vou imaginar que o comprimento... Não. Aqui não, eu trouxe tudo, tá aqui.
Ah, você tem também? Ponto agora, eu tô oferecendo isso pra todo mundo. Hã? Pra conseguir ponto, tô oferecendo isso. Ah, então tá. Então ele é comprimento L. Vamos fazer uma pergunta aqui. Vamos ver quem tá de boa. Qual das duas intensidades de força é maior? A que inicia o movimento ou a que termina? Lembra, eu tenho que alterar a força de modo a manter esse sistema se movendo com velocidade constante. Qual que é a maior intensidade? Qual a maior intensidade? No começo ou no final? Para manter o corpo com velocidade constante. No final, né? É intuitivo para todo mundo? Porque para eu manter o corpo com velocidade constante, eu tenho ideia que quanto mais corrente tiver subido, maior a massa, mais eu preciso. Tudo bem? Aí agora a pergunta, quantas vezes o módulo dessa força é maior que o módulo dessa força? Ótimo problema que eu poderia colocar na prova, que vocês gastariam um tempo legal. Eu ganhei 7 vezes. 7? Por quê? Porque no primeiro você está me mandando. Lero. Porque, entenderam o raciocínio do Vitor Hugo? 7 vezes porque eu coloquei 7 elos. Mas, ou seja, o Vitor Hugo está falando assim, cara, e nesse raciocínio ele está com a razão. A diferença depende da massa. Porque quanto mais elos, mais massa. Só que aí tem uma falha nisso. E se eu tivesse a mesma massa e um elo só? Traduzindo, o raciocínio do Vitor Hugo, ele pensou inicialmente em massa, só que a conclusão dele desconsiderou a massa, considerou apenas o comprimento. Faz sentido que a diferença de forças dependa apenas do comprimento? Ou vocês não têm nenhuma ideia intuitiva? Então vou tentar dar mais uma coisinha assim para ver se a intuição de vocês aguça. Imagine que eu quero fazer com que esse sistema suba com a velocidade constante de 1 metro por segundo. Numa segunda situação, eu quero fazer com que esse sistema suba com a velocidade constante de 100 metros por segundo. Vocês acham que a razão entre as forças é a mesma? Tá? É assim, qualquer que seja a resposta, acho que sim ou acho que não, você vê que não é uma coisa intuitiva. Por quê? Porque nós não estamos habituados a trabalhar com problemas que exigem ação de força. Qual é a responsabilidade dessa força agora? Olha como parece contraditório. Estou com uma força cuja responsabilidade é manter o sistema com velocidade constante, mesmo sob a ação de força resultante. Vamos brincar um pouquinho mais. Vamos brincar um pouquinho mais que a gente percebe melhor. Vocês querem ver? Vamos lá. Todas as forças que atuam no sistema. Normal vai variando. Exato. Temos a força F para cima, peso para baixo e temos a normal para cima. Só que tem duas delas que estão variando. Quais duas delas que estão variando? As três estão variando, na realidade, né? Normal e peso estão variando. À medida que o peso da parte que está em movimento aumenta, a normal da parte que está em repouso diminui. Tudo bem? Estamos juntos? Fica muito ruim se eu falar para vocês que eu não vou avaliar a parte que está em repouso. Eu vou avaliar só a parte que está em movimento. De que forma que eu vou avaliar a parte que está em movimento? Porque se eu avaliar só a parte que está em movimento, eu não preciso avaliar a força normal. Se eu avaliar só a parte que está em movimento, só tem duas forças. Força F para cima e o peso para baixo. Só que o peso vai ser o quê? Variável. Todo mundo de acordo? Então, olha só. Vê se vocês concordam comigo. Temos que... Vê se você concorda comigo.
que a força resultante é uma coisa dependente do tempo. Ela é igual, deixa eu ver, a força F de T mais o peso dependente de T. Eu vou colocar um peso, vou colocar um A aqui. Coloquei A porque foi a primeira letra que veio na minha cabeça, só para entender que não é o peso total da corrente. É o peso da parte que está em elevação. Certo? Por sorte, a parte que está em elevação, o movimento é unidimensional. É só ao longo do eixo Y. Então, portanto, eu posso escrever isso aqui, ó. Só pra gente, ainda estamos tentando, não estamos resolvendo nada, estamos tentando ganhar a intuição do exercício, do problema, né? Ele vai ser um F de T na direção Y chapéu, tudo certo? Mais um P de T na direção menos Y chapéu. Portanto, menos P de T na direção Y chapéu. Certo? Portanto, força resultante de T igual F de T menos M de T vezes o campo gravitacional, tudo isso na direção Y chapéu. Fiz uma passagem mais rápida, ver se vocês entenderam o que eu fiz. Show de bola? Tranquilo? Tudo bem? Olha de novo como que isso contraria um pouco a intuição. A tua tendência é a velocidade é constante. Não é a tua tendência? Se a velocidade é constante, uma tem que ser igual à outra. Mas só que não. Porque quando você considera isso, você está considerando que força resultante é massa vezes aceleração. Você está considerando que a massa do sistema permanece constante. Então, vamos apertar um pouquinho mais. Como é que calcula a força resultante mesmo? Taxa de variação do momento linear. Então, vamos fazer a taxa de variação do momento linear. O momento linear é massa vezes velocidade. Então, tem que derivar isso. Então, é a derivada do primeiro vezes o segundo certo? Mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Pronto. Pronto. Aí você pegou essa parte. Certo? Força resultante. Força resultante. Deixa eu até colocar aqui. Derivada temporal do momento linear. Aquela parte ali foi. Derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a velocidade vezes a derivada do segundo. Tudo isso igual. Vou colocar aqui, ó. Didática 11 para mim. F de T menos M de T pela gravidade na direção Y chapéu. Olha que coisa fantástica. Quanto é que dá a aceleração nesse sistema? Quanto é a aceleração desse sistema? Zero, porque eu estou querendo que o sistema suba com velocidade constante. Perfeito. Portanto, nesse caso, a força resultante, ela está sendo responsável por controlar a taxa de variação da massa e manter o corpo com velocidade constante. Tudo bem? Então, num movimento mais geral, a força resultante vai fazer duas coisas. Ela tem que contabilizar a taxa de variação da massa mais a taxa de variação da velocidade. Certo? Bom. Se ele estiver acelerando, eu teria as duas parcelas.
Então, olha o que vai ficar. D, M de T, dt, vezes V de T, igual, simplesmente, colocar entre colchetes para ficar mais bonito, F de T menos... Eu estou colocando a dependência em T toda hora, não é gratuito, é para eu lembrar mesmo. Na direção Y chapéu. Estamos juntos? Então, mas o que eu quero mesmo? Eu quero a razão entre a força no tempo 0 e a força no tempo L. Aí você fala assim, bom, é só no lugar de T eu colocar 0. E pela nossa interpretação, M de T é a quantidade de massa que está suspensa. No tempo 0, quanto de massa que está suspenso? 0. Olha, fica fácil. Então, F de 0, quanto que vale a taxa de variação da massa no tempo 0? Se for 0, você está me garantindo que a força inicial é 0. Entendeu? Não, exato. É que assim, é muito natural, eu fiz a pergunta, é muito natural você colocar assim, M de 0 é 0. Aí você chega e fala, então taxa de variação de M de 0, não. É a mesma coisa você dizer que um carro que está andando, brecando, que a hora que ele para não tem mais aceleração. Você está falando exatamente a mesma coisa aqui, ó, quando eu jogo isso aqui. Quando ele atinge o ponto mais alto, ele para. Não tem aceleração? Tem. Senão ele fica lá em cima. É a mesma coisa aqui. Então, cara. Então a gente percebe, Hugo, do que depende. Agora, olhando para a equação, eu posso dizer do que depende a intensidade das forças. Isso daqui, intuitivamente, não viria nem a pau. Da taxa de variação da massa, da velocidade do sistema, e, obviamente, da massa, né? E aí, agora com vocês. Nós podemos ir embora mais cedo ou mais tarde. Quero 10. Preciso achar, vamos lá, eu preciso achar a taxa de variação da massa. Na realidade, eu preciso achar como é que é a massa. Se eu achar a função que descreve a massa, eu derivo, show de bola. Quais são os dados do sistema? Os dados são o comprimento L e a velocidade V. Usar densidade linear? Pode usar densidade linear. Como? O Hugo tá falando, o Vitor está falando o seguinte, olha, se é uma corrente, então ela é homogênea. Então, metade da corrente tem metade da massa. Um quarto da corrente tem um quarto da massa. Tá falando lá, usa densidade linear, é isso que ele está dizendo. Pode usar. E aí? O problema é saber quanto vai ser, mas aí a gente conseguiria ver a distância x, sendo x a velocidade que está levantada. O que mais? A densidade, só que aí sabe que esse x vai até L no máximo. Esse x é até L no máximo, perfeito. Mas como ligar isso? Vamos pensar. Vamos. Como usar a velocidade para isso? Velocidade vezes o tempo que ela vai levar para subir. Olha que legal. Tem um detalhe, né? A velocidade é constante, né? Se velocidade é constante, como a velocidade é constante, ela é igual à velocidade média. Como é que se calcula a velocidade média? Delta S por delta T. Certo? Nem toda velocidade eu calculo assim, eu só calculo a velocidade média. Como a velocidade é constante, ela é igual à média. Então, ela é delta S por delta T. Então, eu posso dizer que V, que é igual a V na direção Y chapéu, é igual a delta S. Quanto que é delta S? L
na direção Y chapéu, por delta T, que é tesão. Perfeito. Perfeito. Daquela relação, posso abrir mão da notação vetorial e chego que o tempo total que demorou para subir é L sobre V. Grande bosta. Mas foi um raciocínio legal. Por quê? Por que eu falei grande bosta? Porque nós estamos atrás da massa. Se eu colocasse X em vez de L. Não, eu quero saber o seguinte. Faz essa conta aqui para mim. Ó. O que eu estou fazendo ali? Pegando a massa total da corrente e dividindo pelo comprimento da corrente. Concorda? Eu estou achando a densidade. Veja se vocês concordam comigo que isso é igual a delta M por delta Y. Onde Y é a altura, cara. Qualquer pedacinho. Que a densidade é constante. Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo? Então acabou. Passa o limite dos dois lados. Quando o delta Y tende a zero. Vou passar o limite dos dois lados. Mas desse lado é constante. Se eu passo o limite de uma constante, o que acontece? Continua a mesma coisa. M sobre L. Mas eu passo o limite do outro lado. O que aquilo vai virar? Limite quando delta Y tende a zero. Vai virar derivada. Derivada de quem? Da massa em relação a quem? Ai, lascou. Não me parece ter sido uma boa ideia. Posso dar uma opinião? Porque eu preciso da derivada em função do tempo. Não está errado o que a gente fez. Mas não está legal. Pode ser uma regra da cadeia ou para quem? Ou a gente pode disfarçar e falar assim, não, mas tem que delta Y por delta T, você corta delta Y. Não, você pode dar opinião. Isso recebe um nome que o Vitor está falando, chama Teorema de Lacoste. Lacoste-Ambrar. Certo? Não pode. Mas você pode ser mais esperto que isso, e eu tenho certeza que você é mais esperto que isso. Olha o que você pode fazer. Delta M é igual a M sobre L delta Y. De acordo? Eu que sou um cara muito esperto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir ambos os lados da equação por delta T. Agora, para não parecer que eu estou fazendo um truque de mágica, né? Nada nessa mão surgiu. Por que eu optei por isolar o delta M e dividir por delta T? Porque eu quero a derivada temporal. Certo? E aí agora eu passo o limite. Quando eu passo o limite, quando o delta T tende a zero, do lado de cá, o que eu fico? Derivada temporal da massa. Igual M sobre L vezes... O que é aquilo? Delta Y por delta T? É a velocidade que ele sobe. É a taxa de variação da velocidade. Certo? Módulo da velocidade, né? Tudo bem? Então, acho que agora as coisas começaram a ficar melhores, né? As coisas começaram a ficar melhores. Então, vamos lá? Olha que didática, nota 11. Né? Agora a gente volta para cá. Agora a gente volta. Vou até trocar de cor para mostrar que eu sou um professor muito didático. Então, dm dt, olha, m sobre L vezes V, dmt, vezes o vetor V.
Então já vou colocar um V ao quadrado na direção Y chapéu. Tudo bem? Porque o vetor V é V na direção Y chapéu. Igual F de T e lascou. Menos. Não sei quem é M de T. É só achar a primitiva, né? Porque se a derivada... Na verdade, a derivada está sendo uma constante, né? Se a derivada é uma constante, quer dizer que a função que foi derivada só tinha um t multiplicando. Mais uma outra constante. Como inicialmente não tinha massa nenhuma, essa outra constante é zero. Portanto, olha lá, ó, vou colocar, vai ser emão sobre L vezes V vezes T. Opa, tem vezes a gravidade ainda. Prontinho, meu povo. Tá aí a equação que nós queríamos. Entenderam? Agora dá para eu calcular tranquilamente a razão entre as duas forças. Mas perceberam que o raciocínio ele é bem sutil, né? Você tem muitas considerações a serem feitas. Vamos lá? Então vamos voltar para o giz branco. Então vamos colocar no tempo t igual a zero. Vamos ver no tempo t igual a zero. No tempo t igual a zero, o lado de cá não muda, né? Ó, vou abrir mão. Aliás, aqui eu já abri mão erroneamente, né? Vou abrir mão da notação vetorial, tá? No tempo t igual a zero, o lado de cá fica constante. M sobre L V ao quadrado. Igual F de zero. F de zero. Porque no tempo t igual a zero, tasco zero aqui, o que acontece? Zerou esse trecho. Tudo bem? Agora eu tenho que achar no tempo tesão. No tempo tesão, que na realidade é L sobre V. Lembram? O tempo total de subida é L sobre V. Então, onde tem tempo, eu tenho que colocar L sobre V. O lado de cá continua a mesma coisa. M V ao quadrado sobre L igual F, aqui ainda vou deixar assim nessa notação, tesão, menos M V sobre L vezes o tempo. Quanto que é o tempo? L sobre V. O que não é nenhuma novidade, porque senão precisaria fazer essa conta, vezes G. Por que eu estou falando que não é nenhuma novidade? Porque no tempo final, quanto de massa que tem que estar suspenso? A massa total. Então é óbvio que o peso tem que ser quanto? Final. É mão G. E olha que foi o que aconteceu. Que o L vai embora com L, V vai embora com V. Isso é um indício que o que a gente está fazendo está certo. Tudo bem? Bom, portanto, F no tempo tesão vai ser igual. Agora preciso de ajuda de vocês aí. Coloco o M em evidência. Vou colocar o M em evidência, tá? É só o M que dá para pôr em evidência, né? É mão
que multiplica V quadrado sobre L menos não mais, né? Mais o campo gravitacional. E aí nós vamos chegar num resultado que, para mim, não é nada intuitivo. Primeiro que o Vitor Hugo estava mais certo que eu. Independe da massa. A razão entre as forças independe da massa. Tá? Então vamos dividir? Divide. Ó, se eu pegar F de tesão, dividir por F de zero, quanto que vai dar? A massa corta com a massa, certo? O L vai lá para cima, né? Sim. Não, esse é. Ele vai lá para cima e o M... E só inverter isso aqui. Certo? Então vai ficar igual L por V quadrado, que multiplica isso aqui. Nossa, que estranho. V quadrado sobre L mais G. Dá para fazer uma distributiva, né? Fazendo a distributiva vai ficar quanto? Aliás, está dando a dimensional, né? Que maravilha, porque tem que ser dimensional. Que é igual a 1 mais GL por V quadrado. Olha que interessante. Você olha para aquele resultado, você percebe, depende da velocidade e do comprimento. Só que ele depende do quadrado da velocidade. Traduzindo, quanto maior a velocidade, menor é a razão, né? Só que tem um outro detalhe. O que esse 1 está indicando, hein? A razão é 1 mais alguma coisa. Então ele está indicando alguma coisa para vocês. Não. Bom, não está errado, mas eu quero indicar outra. Que a força de cima tem que ser maior que a de baixo. Porque a razão é maior que 1. Aqui ele está indicando o seguinte, olha, a razão é maior que 1. Se a razão é maior que 1, o numerador é maior que o denominador. Certo? Agora, olha que interessante. Cara, é meio absurdo, né? Imagina uma velocidade muito alta. Muito, 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 muito alta. O que vai acontecendo com esse... Vai indo a zero. Ou seja, se você quiser fazer com que ele suba com velocidade constante, numa velocidade muito, muito, muito alta, a força tem que ser constante. Alguém consegue explicar isso? Por que dessa situação? Vamos, pensa. Cada vez mais próxima de zero. Então, vai ficar mais próxima. Porque eu estou falando assim, se a força inicial e a força final são iguais, quer dizer que ao longo do período a força foi constante. E aí? Se a velocidade é muito, muito, muito alta, quanto tempo demorou para toda a massa da corrente subir? Pouquíssimo. Subiu muito rápido. Entendeu? Ele sobe rápido o suficiente para você não perceber essa variação da força. Porque só, ele tende a zero, mas não é zero.
Entendeu? Então, essa percepção de variação, ela é muito pequena. Tudo certo? Estava ali olhando as horas. Beleza? Podemos marcar para essa semana diversos exercícios, no máximo 5, envolvendo massa variável. Eu já mandei com lançamento oblíquo, né? Já fizeram de lançamento oblíquo. Vocês não fizeram? Eu mandei com lançamento oblíquo? Mandei e vocês não fizeram. Azar de vocês. Né? Mas aí agora então eu mando essa semana sobre mudança de massa variável.